Oi, alunos do Explica Enem, meu nome é Jéssica e hoje nós vamos fazer uma breve revisão sobre interpretação de texto. Bom, a prova de linguagens do Enem, ela quer ver se a sua capacidade de domínio de interpretação das questões, né? Então, assim, para você interpretar bem uma questão, você tem que saber ler bem. Então, isso faz toda a diferença. Quando você for ler uma questão do Enem, você tem que saber o que a banca está querendo, o que aquele enunciado está te pedindo para identificar naquele texto, né? Você precisa aprender principalmente isso. Ter calma, porque detalhes podem passar nessa questão. Então, leia o texto com calma, sublinhe, destaque, e risca lá embaixo, faz qualquer coisa que dê destaque nas palavras que você acredita que são principais ali do texto. Que você acha que são as palavras mais significativas, né? E depois centralize a sua atenção na voz de comando do enunciado. Eu até recomendo que primeiro você leia o enunciado, porque normalmente na prova do Enem o enunciado tem ali 2 ou 3 linhas. E aí você já consegue identificar qual que é a voz de comando, o que ele está te pedindo para fazer com o texto. E aí sim você vai ler o texto já sublinhando, já ali destacando o que a voz de comando te pediu, já vendo qual que é o centro da questão. Identificar quais são os verbos importantes, saber entender no enunciado também o que ele está pedindo, o que faz muita diferença, parece bobo, mas não é. Se ele está pedindo para você analisar alguma coisa, para responder, para compreender, para destacar, o que o enunciado está te pedindo. Essa que eu estou chamando de voz de comando. O que o enunciado está pedindo. Porque às vezes pode até ter uma questão, uma alternativa lá, vou falar disso depois também, que ela vai parecer estar correta, porque ela é coerente com o texto, mas não é o que o enunciado está pedindo. Então, assim, ela não vai estar correta. Então, por isso é muito importante entender o que o enunciado está pedindo, prestar atenção nessa voz de comando, nos verbos do enunciado, para poder responder a questão. E isso é uma dificuldade que acontece muito. Muitos alunos ficam em dúvida, normalmente entre 2 ou 3 questões. E o que vai fazer diferença mesmo são essas coisas. Às vezes, assim, são palavrinhas que vai tornar uma questão mais correta do que a outra. Normalmente, palavras restritivas ou genéricas, que pode deixar uma questão mais correta do que a outra e você eliminar as suas dúvidas e ter mais certeza da resposta. Uma dessas palavras eu até anotei aqui para trazer para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, seria, por exemplo, fundamentalmente, principalmente, majoritariamente. Então, assim, são palavras que elas restringem ali um grupo que na resposta vai fazer toda a diferença em coerência com o que o enunciado pediu. Então, o que o enunciado está pedindo? Majoritariamente, é o que é principal? Lá nas respostas, nas alternativas, qual a alternativa que está falando disso, do que é principal? Porque às vezes vai ter uma outra lá que vai estar coerente com o texto, mas não é o principal. Então, ficar muito atento nisso. Palavras negativas também fazem muita diferença e pode induzir a erro, como não, nunca, jamais. Então, fique atento a essas palavras também. Uma outra coisa que fica de lição de casa também, para vocês revisarem nessa questão de interpretação de texto, é em relação aos textos não verbais.
né? Porque o Enem não é uma prova feita só de narrativas, de poesias, de textos jornalísticos. Ele é uma prova que tem imagens, chargens, fotos, desenhos, gráficos, e tudo isso vocês têm que saber interpretar. Então, a lição de casa é: façam, resolvam as provas anteriores, as questões, vejam qual dificuldade vocês têm para interpretar esses tipos de textos não verbais, melhorem a habilidade de vocês praticando. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida específica podem deixar nos comentários e boa sorte!